Fala pessoal, tudo bom com vocês? Mais um episódio IoT GoCast. E se você reparar o meu rosto, você vai ver que eu estou muito feliz. A gente vai ter um episódio hoje muito divertido e com muita informação do mercado de internet das coisas e inteligência artificial. Meu nome é Murilo Silva e junto com meu amigo Guilherme Poloni, a gente traz conteúdos de qualidade de muita relevância para você que quer investir, para você que quer performar, para você que quer fazer transição de carreira, enfim. Você que quer consumir material de qualidade da internet das coisas de inteligência artificial, esse daqui é o IoT GoCast, o seu canal de referência sobre internet das coisas. Acesse o nosso site www.iotgocast.com.br. Entra lá, tem muita informação legal sobre tudo que a gente está fazendo aqui. Tem todos os outros nossos episódios. Tem uma aba de educação onde você vai conseguir baixar um glossário com todos os termos que a gente usa aqui. Você que não é do mundo técnico ou até de negócios e não entende um termo ou outro, lá dentro tem um glossário para você baixar de graça. Tem um e-book também do que é a internet das coisas, um guia básico para você entender melhor qual que é a cadeia de valor de internet das coisas. E também tem um link, um botão para você se inscrever e entrar dentro da nossa comunidade IoT GoCast. Essa comunidade ela é bastante seleta. A gente coloca as pessoas que realmente são do mercado, que realmente querem interagir, que querem aprender. Então, se você quer fazer parte da melhor comunidade de IoT do Brasil e juntos a gente vai construir isso, entra na nossa comunidade, clica lá bem no comecinho do nosso site, vai ter um botão vermelho escrito clique aqui para entrar na nossa comunidade IoT GoCast. Lá dentro a gente coloca informações todos os dias, muitas vezes, mais de uma vez por dia, sobre o mercado de internet das coisas, sobre o mercado de tecnologia, sobre negócios, artigos, e também lá tem convites exclusivos para você participar de reuniões de network que a gente começou a promover já. Então, hoje nós teremos um episódio muito legal falando sobre vendas de IoT. Como é que a gente vende internet das coisas? A gente está com dois vendedores aqui que vendem milhões e milhões de reais de devices, de projetos de internet das coisas para grandes operadoras, para grandes projetos. Como que é a abordagem? O que eles usam de psicologia, de vendas, de estratégia? A gente vai conversar sobre isso. Já deixa seu like, isso é importante para todo mundo que está assistindo esse vídeo aqui e a plataforma entender que esse vídeo é relevante e levar esse conhecimento para mais pessoas que, assim como você, tem interesse também nesse conteúdo de internet das coisas, que o YouTube, através do seu like, possa dar relevância e levar esse conteúdo para mais pessoas. Deixa o seu like, conversa com a gente aqui embaixo, deixa o seu comentário, a gente gosta de interagir com vocês também. Se inscreve no canal se você ainda não está inscrito, ativa a sinalização porque a gente está lançando shorts, a gente está lançando um monte de conteúdo mais qualificado ainda e de alta qualidade para você. Não esquece de compartilhar também com seus amigos nas suas redes. Embaixo na descrição vai estar o nosso LinkedIn, vai estar o nosso site, segue a gente no Instagram também, porque lá a gente tem um outro nível de conteúdo, enfim. Segue a gente por onde você achar legal, pelo YouTube, pelo Spotify, pelo LinkedIn, pelo Instagram, a gente está presente em todas essas redes. E se você reparou aqui, tô falando bastante até nessa abertura, porque realmente são informações relevantes que a gente precisa levar para o mercado e a gente conta com a ajuda de todos vocês. Como eu sempre falo, sem mais delongas, respirando agora, né, Poloni? Vou apresentar Marcelo Serafini, Rafael Carvalho, dois grandes vendedores, estrategistas comerciais do Brasil. Eu ousaria dizer que são os dois vendedores mais importantes. E para discorrer um pouco aqui sobre a apresentação deles, de quem que eles quem que eles são, desculpe, eu tive que anotar, eu tive que trazer um papel, porque esse daqui não dá para falar de cor. Então, começando pelo Rafa. Rafa tem mais de 15 anos na área comercial e relacionamento com clientes, principalmente clientes B2B, né? Não é bem B2C, são negócios voltados para negócios, na área de tecnologia e de agronegócio também. Sempre atuou com a posição de executivo de contas de vendas nas maiores e nas principais empresas de telecomunicações do país. Ele vai contar aqui para a gente como é que ele desenvolveu a carreira dele, como é que ele faz hoje a entrega, as vendas, o approach. Você vai saber
como que você vai conseguir vender aí o seu projeto de internet das coisas. E o Marcelo Serafini, a gente brinca aqui, ele vendeu a automação que abriu o Mar Vermelho para Abraão, para Moisés. Ele está há muitos anos no mercado, é uma pessoa incrível, sensacional, uma energia muito positiva, e eu acredito que é por isso que ele consiga performar tão bem no mercado. E ao mesmo tempo ser tão sério, tão estratégico e tão perfeito nas suas ações de venda. Porque ele tem mais, ele fala 25 anos aqui, tá? Mas eu acredito que seja mais, né, Marcelão? 25 anos de experiência na área comercial, também atendendo o B2B, e nos últimos 6 anos ele está atuando mais como um facilitador do mercado de IoT. Marcelo é um cara que tem uma rede de networking extremamente confiável e extensa, né? E aí ele consegue integrar startups com grandes empresas, trabalhando em cima desse conglomerado, fazendo com que as empresas consigam extrair o máximo de valor das entregas dessas startups, falando especificamente do projeto de IoT. Apresentação feita, mais uma vez, muito obrigado. Não esquece de deixar o seu like. Pega aí o seu cafezinho do IoT GoCast. Se você ainda não tem o seu café e a sua caneca do IoT GoCast, acessa www.iotgocast.com.br, vai na nossa loja, faz o seu pedido para você poder tomar o mesmo café que a gente serve aqui para os nossos convidados. Muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado, Rafael. Muito obrigado. Prazer imenso. A gente que agradece. Obrigado. A gente sempre gosta de pedir para os nossos convidados se apresentarem. Então, Rafa, Marcelão, por gentileza, se apresentem, a formação de vocês, carreira, aquilo que vocês acharem que seja interessante para o nosso público saber a respeito de vocês. Muito obrigado. Maravilha. Posso começar, Marcelo? A gente que agradece o privilégio de estar aqui com vocês. Tenho acompanhado o canal desde o início e o conteúdo que vocês têm trazido para o mercado realmente não tinha e tem ajudado muito, né? A gente observa e é um privilégio para a gente estar aqui e poder falar com vocês nessa mesa tão importante. É recíproco. Obrigado. Eu atuo desde 2011 no mercado B2B, quando eu comecei minha carreira no B2B, mas atuo em vendas há muito tempo. E é bem extenso, porque eu já vendi empréstimo para aposentado no financiamento, vendi seguro, e começou aqui em São Paulo a minha carreira na venda porta a porta. Isso, eu vim para São Paulo e eu vendia porta a porta TV, a cabo e internet. Então era muito intenso, muito puxado. Imagina como que era, né, aquele sol e você tinha que matar um leão por dia. Então eu vejo que essa escola do começo foi muito importante, por quê? Porque ela ensinou a resiliência. 2011, 2012 eu recebo uma proposta para atender o mercado de telecom no B2B. Então aí mudou um pouco o cenário, porque eu deixei de vender lá para o consumer na ponta e vendi para o mercado B2B, atendendo uma carteira numa uma multinacional de telecom espanhola. Então foi ali que eu começo nesse mercado do atendimento B2B. Legal. Fico lá até 2018, quando eu recebo um convite de uma concorrente para levar alguns grandes clientes, algumas grandes contas para essa operadora, que já era uma operadora muito antiga, né, no sentido já tinha bastante tempo de mercado, mas no B2B ela precisava alavancar. Então o que ela fez? Ela foi na concorrente e fez a contratação de alguns executivos de vendas, e eu fui um desses. Então em 2018 eu chego lá nessa operadora, levo uma carteira de clientes para lá, né, para começar a prospecção, para mostrar para esses clientes na ponta o que essa operadora tinha, e aí fico até final do ano passado. Nesse momento, nessa operadora, eu vendia soluções convencionais e vendia IoT também. Comecei, inclusive, através do Marcelo, em 2018, quando a gente se conheceu. A gente vai até falar um pouco sobre isso. Legal. Então, eu fazia uma junção de vendas do dia a dia de telecom, mas com algum viés já mais de IoT, trazendo soluções diferentes, para a gente não vender mais o commodity. E aí, em 2022, final do ano, eu recebo uma proposta de um concorrente, não diretamente de telecom, mas que ela queria atuar no agronegócio vendendo soluções. Então, desde 2022, eu estou numa casa nova vendendo soluções para o B2B, mas com foco no agronegócio. Então, estou nesse desafio agora. Legal. E hoje esse foco no agronegócio inclui a parte de internet das coisas também. Inclui tecnologia, informações e dados e, consequentemente, IoT também, que faz muito sentido, porque o campo conectado, ele fornece muitos dados, informações importantes que o foco é a avaliação de risco, avaliação de crédito. E o IoT está extremamente ligado a isso hoje. O campo conectado, ele produz melhor
e, consequentemente, o risco é menor. Máquinas, colheitadeiras, rastreamento, tudo, toda a parte de telemetria. Exatamente. Marcelão, agora senta que lá vem a história, né? Marcelão tem história aí, tipo. Pô, gente, eu queria primeiro agradecer o Murilo, o Poloni, o próprio Rafa que está aqui do lado. É um prazer assim imenso. Pessoas que eu aprendi muito com o Poloni, muito com o Murilo. O Rafa que me acolheu na minha vinda a São Paulo. Cheguei aqui em 2018, conheci o Rafa. O Rafa acreditou nessa maluquice que eu fazia, que era pegar device, conectar numa rede e ofertar no mercado. Fui chamado de maluco por alguns, né, Rafa? Eu venho do mesmo mercado, né, se tratando de telecomunicações. Eu vendia a antiga TV a cabo, ainda não tinha nem triple play ainda, era só o sinalzinho de cabo puro, né? E no B2C, ralando, batendo também porta, né? E foi uma experiência muito agradável, eu gostei do que eu fiz. Eu entendi que eu tinha algum viés para venda, né? E daí parti para o mercado. Em 2018, eu comecei a ler sobre a chegada da primeira rede LPWAN neutra no país, efetivamente, né? E comecei a entender um pouco mais o que era IoT, o que era essa internet das coisas, né? E resolvi, a partir de 2017, dar uma mergulhada no mercado, ainda extremamente incipiente, pouca gente produzindo. Rede LPWAN ainda tinha uma e uma outra operadora começando a fazer também rede neutra, né? E vi que eu gostei daquilo. Era um desafio, né? Era um desafio você falar para o empresário sobre isso. Era um desafio porque as startups estavam iniciando, né, com muita paixão, né, que eles fazem tudo com muita paixão, achando que tinham inventado a roda, enfim, né, e por aí vai. E você interligar esse ecossistema. Eu entendi que eu conseguia fazer essa ligação, né, entre o device, a rede e o cliente final ou o integrador. Trabalhei muito em cima desse exercício comigo mesmo e com a ajuda de pessoas como vocês, né, porque cada vez eu aprendi um pouco mais a trazer para dentro, com o apoio do Rafael, que foi singular, quando eu entendi que eu podia levar isso para dentro de uma grande operadora, né? Mas todo mundo com muita desconfiança sobre o produto, né? Uhum. Finalmente vai vender o quê, cara? O que você vai vender aqui? Aí você olhava o player no mercado, você vinha, tentava trazer esse player para dentro desse ecossistema, mas você normalmente estava falando de startups. Elas não tinham um histórico, né? Tinha assim, uma paixão grande ali, normalmente de um desenvolvedor, né? Um ou dois. Uma ideia no PowerPoint, né? Exatamente. Não, aí o cara chegava até a materializar aquilo no device, mas como é que se trazia isso para o mercado? Tracionava, exatamente. Como é que se criava essa sinergia nesse ecossistema? E eu mergulhei nisso. Mergulhei com muita força de vontade, acreditando demais no mercado, que hoje começa a se consolidar, tá? Depois dessa uma luta nesses 6 anos, tá? É isso aí, gente. Eu não vou me alongar mais, não. Eu agradeço. Meu nome é Guilherme Poloni, todo mundo já me conhece aqui que acompanha o nosso podcast. Obrigado novamente, Murilo, por mais um dia aqui de gravação. Hoje eu estou bastante feliz que eu estou trazendo 2 amigos meus de longa data, que a gente está sempre junto nos locais, e que são vendedores que realmente eu acho que iniciaram aí a história no Brasil da parte de vendas. O Marcelo ele fez um resumo muito grande, que é um resumo de uma operadora que praticamente só leva conectividade na ponta, eu na posição ali de operadora, mexendo com a parte de IoT, e levando, de fato, a conectividade, mas praticamente sem solução alguma. Aí inicia um movimento na operadora de, olha, só conectividade não vai dar, a gente precisa começar a tentar oferecer também solução, porque o cliente na ponta quer, de fato, levar a solução e comprar essa solução e não quer ficar pegando de um monte de gente coisas diferentes. O valor agregado, né? Ter um valor agregado. Daí foram se montando combos e tudo mais para que isso daí se tornasse uma realidade. E
Então, nessa jornada toda, eu, Marcelo e Rafael percorremos diversos clientes ali na ponta, então estou muito contente aqui de estar numa mesa com eles, mostrar um pouco hoje o que é falar sobre vendas, né? Eu até brinco assim, agora tá tendo uma onda de as pessoas lá que trabalham em tecnologia ir lá na frente vender para o cliente para sentir o que é você ter um cliente na sua frente te perguntando e principalmente perguntando coisas que você não tem e como que você resolve isso daí, né? Normalmente o cliente sempre, você tem tudo, mas ele vai te perguntar lá na hora exatamente o que você não tem e você vai ter que conseguir se rodar com isso. Então as operadoras estão com essa ideia, você olha, se coloca um pouco também no lugar da pessoa na ponta lá vendendo. Como que é essa venda, né? Então, sem mais delongas também, eu já vou lançar aqui uma pergunta para o Rafael, que né, a gente sabe que o IoT está começando, que nem o Marcelo falou, ele já está começando a ter uma aderência maior. E falando do nosso agronegócio, né, o que a tecnologia IoT está revolucionando nesse mercado do agronegócio? Você deu uma pequena palhinha, sim, mas eu gostaria que você aprofundasse um pouquinho mais sobre esse tema. Maravilha. E você falando agora, Polônia, veio uma linha do tempo aqui, né? Porque lá em 2018, você já pensando em soluções de conectividade na operadora, né? E eu pensando em soluções diferentes, o Marcelo trazendo isso, e era um momento até complexo, porque a gente tinha e até hoje tem, e é natural, a gente entende, tinha uma demanda de venda da commodity ali, do dia a dia, né? O chip, digamos, uma operadora, ou o link dedicado, ou até voz fixa mesmo, né? E a gente tentando conduzir. Pessoal, o mundo vai mudar, e era uma luta interna ali, né? E o Marcelo brinca, a gente dá risada hoje, porque hoje a gente vê esses projetos gigantescos, até de iluminação pública conectada, sensores andando já dentro de uma rede de uma operadora, legal, né? Hoje já está pronto, mas a gente seguiu os outros caminhos, mas ninguém sabe como é que foi lá atrás, né? Que projeto de louco é esse? Que história doida é essa? Vai dar certo, vamos junto, né? Pra que eu vou medir isso? E é engraçado porque a gente participa, e eu me considero um participante desse projeto de IoT dentro das operadoras. Hoje nem estou mais lá, mas a gente vê que está se colhendo frutos disso, né? E eu vejo no agro um potencial muito grande. Por quê? Porque assim, de 1977 até 2017, por exemplo, a produção agrícola no Brasil, ela praticamente quintuplicou. E aí você me pergunta assim, poxa, ela quintuplica nesse período, significa que a gente desmatou 5 vezes mais? Não. A área agricultável, ela dobrou só. Então, como é que eu multiplico por 5 a produtividade, só dobrando a área agricultável? Com tecnologia, com um implemento ainda inicial de tecnologia. Então, a gente teve esse avanço muito grande no agro, melhorando as práticas de produção, melhorando a questão de insumo, melhorando a gestão do agronegócio. Agora, o IoT, eu vejo que ele entra num momento muito importante que a gente vive agora, que é a agricultura ali do detalhe. De precisão, né? A precisão, exatamente essa palavra. Então, a gente teve um avanço muito grande já com o implemento de algumas tecnologias básicas, significativo. Só que agora a gente vê a agricultura de precisão tomando forma. Isso não existe sem o IoT. Isso não existe sem essa conectividade, sem o campo conectado. Então, eu estou muito empolgado nesse desafio que eu estou agora mais focado no agro e vendo o quanto que o IoT, a tecnologia, ela é parte integrante. A gente precisa continuar, isso é importante reforçar, a gente precisa continuar aumentando a produção. E a gente não vai desmatar mais. É um desafio. Como que eu vejo na agricultura de precisão e, consequentemente, é o IoT ali dentro. Então, um mercado gigante, Polônia. É muito empolgante ver quem está nesse mundo do IoT, foque no agronegócio, porque é um mundo de oportunidade. Eu acho que o que o Rafa trouxe aqui para a gente é que, né, no passado, as grandes fazendas, né, e tudo mais que mexe com a parte de agricultura, pecuária e tudo mais, que seria o agronegócio mesmo, né, utilizavam de ferramentas que é disponibilizado somente pelo governo, algo de parte de irrigação, para você saber fazer a irrigação correta num período correto. Era muito pessoas que nem usavam tecnologia nenhuma, que era cara, já estou aqui há 20 anos,
Eu sei que no mês tal acontece isso, e não usava. Filho, né? E pelo feeling. E a gente vê Muita estatística. Pouco dado na ponta e muito dado estatístico. Isso. E aí a gente vê essa agricultura agora com sensoriamento em campo, com microestações meteorológicas acontecendo, com uma informação de fato sem ser estatística e sim real daquilo. Porque, imagina, a gente até brinca, o cara lá no campo, ele não, o fazendeiro, etc., não fica lá constante. E aí, quando que choveu? O cara que está lá no campo fala assim, uns 2 dias atrás aí. Não tem precisão nenhuma, não tem o quanto que passou de chuva, o quanto que não passou. Então, acho que essa agricultura, que você diz, de precisão é um ponto. E eu lembro bem também, quando estava lá, da parte da evolução nos maquinários também. Né? Uma coisa impressionante, eu estive na AgriShow agora, depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, equipamentos praticamente autônomos. Não praticamente, eu vi equipamento autônomo, inclusive, ali. A máquina hoje é muito capaz, ela tem muitos dados. Aí o que falta é conectividade, né, que isso as operadoras já entenderam esse mundo, esse mercado. Então, a gente vê equipamentos que eu sou de uma época que a minha infância foi no Paraná e a minha família planta soja há muito tempo. Então, eu acompanhava meus tios plantando ali com um tratorzinho pequeno, básico, muito manual, e eles vão evoluindo, tá? Então, passados 30 anos, eu vejo quanto que os meus tios, né, a minha família evoluiu. E aí, quando você pega isso e coloca numa visão de macro empresas, porque eu estou falando de uma agricultura praticamente familiar, de 60 hectares, quanto que eles já estão evoluindo. Só que tem mega corporações no agro hoje que estão trazendo esse tipo de maquinário. Para trazer a informação real para o nosso público também, né? Imagina que você... É geometria, né? Geometria básica. Imagina que no olho você não consegue ver direito o que está acontecendo. Então você vai ali no olho. Só que se você mudar na sua máquina 1 grau, 2 graus, né, na trajetória, muda centenas de metros no final. Na hora que você chega lá no final, você tem um erro gigantesco para fazer a pulverização, para fazer várias outras coisas, colheita. Então, esse tipo de maquinário, uma precisão de GPS, que eu acho que também melhorou muito, porque agora o GPS começa a ter também triangulações locais daquilo ali para ser um GPS de extrema precisão. A gente vai falar um pouquinho mais disso daí. Deixa eu pegar um pouco aqui do nosso conhecimento do grande Marcelo. Ele, assim, né, cara, muito tempo de casa. Então, a gente até brinca, né, que ele ajudou, fez o sensor lá que abriu o Mar Vermelho, né, Murilo? O sensor que alertou Deus daquilo. Eva e Adão morderam a maçã, foi o Marcelão. Tinha um equipamento do Marcelo, pegou aqui no meu computador, lá naquela época. Então, aqui, Marcelão, nossa, a gente está brincando, mas a minha pergunta é sobre tendência do IoT, né? Falar um pouquinho de como você vê a evolução do IoT até o momento agora, né? E a tendência que você vê para o futuro. Então, você com a sua visão que está ali direto com o cliente te demandando, que eu te falei, né? Até brinquei. Você chega lá, eu tenho esse produto, esse produto, esse produto. Ah, não, eu quero a caneca laranja. Mas a preta, a branca, está perfeita para você, mas é a laranja. Ou seja, aqui é só uma referência, mas conhecendo tudo que já foi feito agora, e eu sei que você sabe praticamente tudo do que já foi feito aí de IoT, que tem no mercado hoje já disponibilizado. O que você vê disso e o que você vê no futuro melhorando com esses itens de IoT? Bom, primeiro, obrigado pela pergunta, é muito pertinente, né? Vamos começar lá no... Vamos voltar aí 6, 7, 8 anos atrás, né? Só não volta em Moisés, desculpa. Só 7, 8 anos, tá bom. Longa, mas volta um pouquinho. Como eu tinha comentado, você tinha muita startup, né? Que é o quê? Aquele cara apaixonado por um projeto, mas tão apaixonado que ele conseguia envolver um outro cara que era investidor. Esse era o negócio ali. Né? Sim. Então, esse cara apaixonado, ele entendia que o produto dele era o melhor produto do mercado, que ele tinha descoberto praticamente a fórmula do ouro, do diamante, e ele conseguia transformar isso numa venda. Ele mal sabia disso, ele estava vendendo isso para um cara investir. Aí o que eles faziam? Eles se juntavam, né? Bom, então vamos entrar no seu processo.
começavam a trabalhar aquele produto, primeiro internamente, né, ali no back-office deles, né, como é que vai desenvolver, como é que não vai. Isso transformava num desenho de placa, que o Murilo conhece muito bem, e esse desenho de placa, em algum momento, ia para uma produção caseira, uma mesa ao lado, tinha um sujeito que estava ali soldando. Clipando, fazendo tudo. Exatamente. E pá, não sei o que, bateria e coisa e tal. Aí começava a testar aquilo no firmware. Né? Aí pronto. Tem um produto. Produto. Aí chegava pro Marcelo. Só que normalmente, e eu comentei isso, inclusive com vocês, isso mais de uma vez, as startups não têm área comercial. É sempre o cara apaixonado por aquilo que ele inventou, que ele acha que é, né? Enfim. Com aquele cara que ele vendeu isso, essa informação, e o cara botou ali o recurso. E não tinha o comercial, como não tem até hoje, tá? Poucas são as que entenderam que o comercial e o marketing tinham que vir junto. E aí, desenvolvido aquilo ali, aquele protótipo, né, vamos ao cliente. Aí, um show de horrores. Aí, o que aconteceu? Eu entendi que existia um gap no mercado. Falei, gente, tem que ter um facilitador nessa história. Não é nem um vendedor, um facilitador. Né? Um cara que desenvolve o negócio propriamente dito. Foi aí que eu comecei a me encaixar, pegando aquele protótipo e indo no cliente. Primeiro, o cliente não sabia que ele precisava. Aí começou aí. Então, eu estou falando aqui para vocês verem como é que foi o desenvolvimento dessa história. Você tinha que provar para o cliente que ele precisava daquilo. E foi o que você falou. Ah, tá. Então você está dizendo que a caneca preta com esse detalhe branco é o que eu preciso, né? Você está provando aqui para mim. Mas eu quero a laranja. Eu olhei internamente aqui com o meu pessoal, eu quero a laranja. Aí voltava esse protótipo para trás. Para mexer no firmware. O Murilo e você conhecem como ninguém. Não vinha laranja. Vinha abóbora. Cara, Amarelo. Amarelo ouro. Amarelo ouro. Aí você botava no cliente. Aí começava aquela, né, estica e encolhe, né? Porque aí você tinha A, B, C, A e B envolvidos, primeiramente. Na verdade, vamos botar A e C envolvidos. Que A, vamos chamar aí o cliente final ou integrador, e C, o cara que produziu o device e o firmware, né? A conectividade, não. Como, em, quem, quando e onde. Era um detalhe. Mas um detalhe primordial. Primordial, né? Porque ficava ali... Como é que você extrai essa informação daquilo que você coletou? Precisando de conectividade. Que no desenho do device, o cara já tinha feito isso também. Eu vou usar a conectividade tal. Mas ele não se preocupava como é que isso estava naquele momento, naquela região que ele ia fazer, ou dentro daquela fábrica. Enfim, a história do protótipo. Então a gente sofreu horrores, porque aí depois você ia correr atrás da conectividade. Mas depois, ela não vinha junto, não vinha embarcada. Tá? Vinha o módulo, né, preparado para conectividade X e Y, mas a conectividade de fato não estava ali. Aí você ia correr atrás da conectividade. Aí você começava a juntar A, B, conectividade, e C, device e firmware. Quando você conseguia juntar isso tudo, que você achava assim, nossa, agora eu tenho tudo, né? Tem tudo. Já tenho pessoa para instalar, eu tenho cliente, software, tenho cliente, tenho dispositivo. Aí o cliente olhava para você e falava assim, ficou bonito, mas eu tô com um problema. Mas qual que é o problema? Eu não tenho quem olhe os dados. Como assim? Você me trouxe aqui a caixa de Pandora. Tem tudo, né? Mas eu não tenho quem olhe os dados dentro da empresa. Vai gerar um monte de coisa e eu não sei o que fazer com isso. Vai gerar um monte de dado, um monte de alarme, isso e aquilo. E quem é que vai olhar isso? Você não está me arranjando a solução. Você acabou de arranjar um problema. É a pílula vermelha, né? Do trabalho dele. Ele vai começar a descobrir, ele tem problema e ele não quer. Não quer. E outra coisa, eu vou botar isso na mão de quem? Quem é que vai tratar isso? Não, mas eu já vou te entregar o dado. Aí você volta lá, né, no integrador. Ó, preciso do dado tratado. O integrador dá um passo ao lado e trata todo o dado que o cliente quer. E era desse jeito mesmo. Era uma montagem de Lego, né?
E não é muito tempo atrás, né? Não, isso foi ontem. Não, é Montava esse recente, Lego né? todo É. do jeito que o cara pediu, mas ele não tinha que olhar os dados. Aí ele fazia um piloto. Vou comprar 10. Nossa, Para começar. nossa, todo mundo ficava feliz. A cadeia inteira. Vai conseguir, achamos. Nossa. Chama o nicho. Achamos. Desses 10 não saiu nunca mais. Porque não tinha que olhar os dados. Então você tinha um outro esforço. E você aí. customizou tanto que você não consegue vender para um segundo cliente. Não, porque ele está a cara daquela Daquela organização, organização. empresa. Aí se entende o quê? Bom, a gente tem o cara que faz o device, faz o firmware. A gente já entendeu que precisa da rede. A gente entendeu que tem o cliente. Mas a gente tem que melhorar esse ecossistema, porque o cliente ele tem que entender, ele tem que começar a absorver informação. Tá? Isso é real. Eu fiz um trabalho numa rede de comércio varejista em que foi provado para o pessoal da administração que eles conseguiam reduzir em X% lá a parte de energia deles que ia refletir na conta. O cara achou ótimo, mas não vou contratar. Porque eu não tenho quem vai olhar isso aí. Outra coisa, isso vai dar alarme. Isso vai me dar problema. Entendi. Vai me alarmar e eu vou ter problema. Porque vai ficar alarmando e eu vou ter que mandar alguém resolver. Aí eu volto para trás, né? Gente do céu. Mas era o que? Era cultura. As empresas não tinham essa cultura. Cara, nós estamos falando de 6 anos só. De 5. Aí começou um trabalho, aí passando, lutando esta fase para o pequeno e médio, você vai para o grande, né? São as grandes empresas. Grande escala, O problema era o mesmo. muita gente trabalhando. Quem é que ia olhar esses dados? Aí você desponta no mercado utilities, tá? Você começa a despontar no mercado as PPPs de iluminação pública com uma exigência de edital de você ter numa faixa percentual X um controller, né? Uma telegestão de iluminação. Você começa a ver as concessionárias de água e gás entender que além do leiturista que vai lá, faz manual aquela leitura, né? Manual, não interessa o que ele use ali, que seja um tablet, continua sendo manual, porque ele precisa coletar esse dado. Que ela precisa ter um pouco mais de informação, porque assim, quando você fala de água, normalmente, né, é estatístico, e vocês estiveram aqui com o Papa, né, do negócio. Só a Lager. Exatamente. Cara, é de 45% de perda para cima das concessionárias de água. Então os caras começam a entender que você tem aí uma ferramenta em mãos e ela já é factível, porque você já tem o device, o firmware e a conectividade, né? Então começa a entender que isso faz sentido para dentro da organização dela, para a questão da perda, que é violenta. Para uma disputa judicial com o cliente. Porque o cara gastou demais naquele mês, ele ia lá antes do relógio e quebrava o cano. Ué, tá explicado? Como? Ó, a culpa é da concessionária. Olha o cano quebrado ali. Então você começa, a partir desse momento, você começa uma mudança no mercado. Por quê? A parte de utilities, a parte de iluminação pública, ela começa a ser vista. E as pessoas começando a querer aquilo ali ter, né? Ter aquilo ali. Porque se você não ter, a concessionária do lado ou a empresa vai ter, e aí você vai ter uma desvantagem competitiva também. E os condomínios de alto padrão já começaram a instalar. Porque um vazamento numa casa de 5 milhões de reais, no terceiro mês, ele te trouxe um prejuízo pesado, né? São muitos complicadores, né? Um vazamento embaixo do jardim faz um buraco ali e
Pode engolir a casa. Cara, né? a água é um negócio fantástico. É. Né? Força da natureza pura. Aqui, vazamento de gás, nós temos quanto de óbito por conta de vazamento de gás? Né? A gente trouxe um pouco disso daí pro Felipe, falando assim, cara, esse gás tanto tempo ligado aqui, não sei daqui, não gera nenhum alarme, né? Pode estar tendo um vazamento, pode estar tendo alguma É coisa. muito sério. A gente teve um caso no Chile de uma família brasileira que foi passar o feriado, né? E locou Morreu, uma né? casa e a família inteira morreu, cara, dormindo. Então, assim, as grandes. Aí você muda daquele exercício de você entender o cliente e fazer com que ele entenda que aquilo tem um valor agregado para uma coisa mais real, mais realista. Sim. Você começa a ter a indústria olhando para esse mercado, né? E tá o Murilo aqui, E vendo tem possibilidades, muito né? exatamente, de começar a fazer preditiva. Rapaz, quando eu chegava numa empresa e falava em preditiva, o cara faltava só pegar o dicionário Aurélio. Peraí, moço. Quer fazer o quê? Manutenção preditiva? Cara, por quê? Porque era o mecânico bruto para fazer o ajeitadinho depois. Entendi. Então era um negócio complicado. Hoje em dia, como isso começou a aflorar mais, aí vem o agro, que demanda, sei lá, quantos por cento, talvez mais de 35% das divisas brasileiras, eles começando a usar isso com mais veemência ali, precisando daquele resultado, né? Entendendo a mudança climática. Justamente o que o Rafael falou, né? Para você otimizar e conseguir na mesma área fazer uma produção, uma mesclagem de cultura, esse tipo de coisa. O agro tem um gancho, porque eu vejo assim, um potencial gigante mesmo, porque não tem mais escolha. Né? Então, tem indústria que, não estou ainda indo para esse detalhe do detalhe, porque minha concorrência também não está. Então, eu não quero que nem me traga essa dor, por quê? Porque eu estou tranquilo. Eu não tenho ninguém nem para ver. A gente vê o movimento já da indústria e outros setores da economia já percebendo que é necessário. Né? O agro ele já sai à frente falando, eu não tenho muito mais escolha. Por quê? Porque o meu concorrente está fazendo e eu preciso da minha margem, eu não posso perder em margem. Então a gente vê uma oportunidade gigante aí, né? E é legal porque, até falando um pouco sobre esse momento do agro em relação à tecnologia, eu vejo em dois cenários. Eu vejo hoje um agro que você tem muito mais facilidade para vender soluções de IoT e tecnologia, que são as mega corporações, né? Tem produtor brasileiro com 500 mil hectares de soja plantado, uma pessoa. Então, esse cara ele já passou da fase de, olha, será que vai ajudar? Será que não vai? É o cara que compra um trator de 4 milhões de reais, porque ele está preparado ali, porque ele precisa de precisão. Por outro lado, tem um outro setor, e até uma dica para quem atua em IoT no agro, para esse time, você não tem muito trabalho de convencer mais. Você precisa levar um comercial lá capacitado, que fale a língua dele, para falar em soja, por exemplo. Nesse negócio que a gente está te propondo, você vai economizar e você vai lucrar tanto, ou quanto que é para mim um projeto desse em soja? Você Não tem é que você chegar e falar, a métrica é é diferente, né? diferente. Quanto que vai me custar isso aqui? Vai custar 2 sacos de soja por hectare. Ele entende. Puxa, legal. Agora se você fala, vai custar tantos reais, ele vai falar, puxa, é Eu não caro. sei. Então é muito interessante, o vendedor tem que estar atento a isso para falar a língua do cliente, né, do cliente final. Mas voltando, as mega corporações, que existem várias no Brasil, elas já entenderam que eu preciso de precisão. E eu vou investir o que preciso for, por quê? Porque eu vou, mesmo que leve 1 ano, 2 anos o payback, está dentro do que eu espero. E agora tem um pequeno produtor ali de 60 hectares, né, 100 hectares, que é a média brasileira, que ele também vai precisar, só que ele precisa de um convencimento maior, porque ele fala, não posso errar. Então, são dois caminhos aí que eu vejo que o time de IoT, de tecnologia, ele tem que estar atento. Com quem que eu estou falando? Com Mega? Então, a conversa é nesse caminho. Com quem que eu estou falando? Com 100 hectares, que é muito importante também, e ele precisa ter precisão também. Mas você vai ter que mostrar de uma forma diferente para ele onde que ele vai lucrar no detalhe. Né? Então, é um caminho, e eu vejo que as empresas estão se aperfeiçoando, colocando um time comercial preparado para falar sobre soluções. Pegando o gancho do Rafael, outra coisa que também tem que se desenvolver, tá? Então a gente conseguiu uma evolução no mercado por uma questão de necessidade. O cara não apontou arquiteto.
que seja um comercial, que seja um pré-venda, que seja um técnico. Para ter uma noção do que o cara precisa. Do que o executivo precisa. Com pré-venda, né? Cara, nós não temos, o mercado ainda carece muito. Então, que é o que a gente sempre fala, né, Murilo? A gente fala de pessoas para movimentar tudo isso daí. Sim. Precisa de pessoas, precisa de acreditar que a tecnologia ela está aí. E a gente percebe, realmente falando aqui, que quem começa a mexer com IoT, implementar de fato, em pouco tempo começa a ver resultados muito expressivos para a companhia e começa a aproveitar o seu tempo, os seus recursos, para o que realmente tem que ser aproveitado. Né? Uma coisa que eu vou até perguntar para vocês dois, o mercado ele ainda é muito incipiente, e ele é incipiente, desculpa, há muito tempo. Demora-se por causa disso. Precisa de alguém para fazer um upfront. Deixa comigo, que eu vou colocar dinheiro para fazer o mercado avançar. Eu estou acreditando e estou com um sentimento muito bom que essa semana aconteceu isso. Né? Com o nascimento da maior empresa de internet das coisas da América Latina e com selo nacional, cara. E com selo nacional. Né? Isso é para provar uma coisa que eu falei nos primeiros episódios, de que o Brasil, na minha opinião, e agora está se provando, é o grande celeiro mundial de IoT. Quem está no Brasil hoje e está no mercado de IoT está na vanguarda global dessa tecnologia. Eu não tenho a menor dúvida. Eu fui para o México fazer a instalação de IoT porque lá no México não tinham profissionais. A gente foi para a Colômbia fazer a instalação de IoT porque lá não tinha. E a gente compara as nossas instalações com parceiros na Europa, com parceiros nos Estados Unidos, dá dó dos caras. Porque a qualidade é muito inferior. Eles são muito bons em várias coisas, em desenvolver a tecnologia, mas implementar a tecnologia, ir lá, colocar o sensor, pôr para rodar, pôr para funcionar e entregar o valor é algo totalmente diferente do que é aqui no Brasil. O brasileiro tem um jeitinho da gambiarra, do vou dar um jeito, e o cara faz. Lá fora não, ele é engessado, né? Não aconteceu, ele já devolve, só não deu e não deu e acabou. E acabou. E ele contrata outro, a palavreado não é esse, mas só para ilustrar, outro chicano, entendeu? Para fazer e vai rolando o negócio. E aí, você falou, Marcelo, da dificuldade que os clientes têm de entender, né, a proposta e falar, pô, mas como é que eu vou colocar alguém para ficar analisando um dashboard? Eu acho que esse problema está sendo resolvido com a inteligência artificial hoje, né? A gente tem o problema do preço. Eu estou analisando hoje e vivendo projetos dentro da minha empresa que o preço já não é mais um problema para o cliente. Ele já amadureceu nesse conceito e ele quer o success fee. Esse é o ponto. Quanto é que vai custar? Não me importa. Pode vir aqui, pode instalar o shopping, o banco, a minha indústria é sua. Pode instalar o que você quiser. Aquilo que você economizar, eu te pago uma porcentagem de success fee. Melhor cenário. Legal, é o melhor cenário. Só que esse pessoal que está fazendo isso, eu quero alertar os empresários, sendo bem realista e bem direto, vocês estão perdendo dinheiro fazendo isso. Quando a gente coloca um projeto e a gente coloca um valor fechado de mensalidade num contrato de 36 meses, nós aqui, que estamos há muito tempo no mercado, a gente já sabe tudo que compõe esse preço para que ele seja vantajoso para você e você continue comprando da gente. Quando ele coloca success fee, ele está pensando que a tecnologia não vai performar, a gente não vai entregar e que ele vai economizar. E ao contrário, ele vai gastar mais dinheiro. Mas aí, pegando o teu gancho, o que ele está querendo te dizer, o cliente final? Desculpa o palavreado que eu estou com cagaço disso aqui dá errado. Né? E aí, você tem um trabalho comercial, técnico, de inteligência para mostrar. Se você quiser assim, ótimo, mas para mim vai ser bom. Para você também, mas para mim melhor. Mas eu tenho aqui um estudo. Por quê, Murilo e Poloni? Vocês sabem melhor do que eu, Marcelo também. Tem muito aventureiro no mercado. Essa fusão que você falou, brasileira, eu sei, eu acompanhei, eu estive lá, eu conheço essas pessoas, né? A gente não pode falar ainda, ok? Não, pode. A Lager aqui, semana que vem. Mas próximo episódio, o Roberval estará aqui. Muito bom, e era legal. E quando você vai lá na Lager conversar com o Felipe,
você sai fascinado. Por quê? Porque ele conta a história de como que ele ia lá na ponta colocar o equipamento. Então, e como que ele, na meio de uma pandemia que o mundo viveu, ele teve que colocar um contrato em operação. Então, ele tinha que bater na porta com o time dele lá. Ele sabe como fazer. E aí ele compete, não só ele, aí eu pego esse gancho dele, porque é todo mundo. Você tem uma solução fantástica para entregar um melhor cenário para o cliente lá na ponta. Ótimo. Só que aí tem um concorrente que nunca fez nada falando que entrega pela metade do preço em metade do tempo. Então é um desafio, porque isso vale também para o agro. E volto a falar, eu estive na AgriShow, foi interessante, porque eu vi tanta tecnologia fantástica já validada, e falando, meu, quanto que o agro vai avançar. Só que vi também tecnologias que eu falei, esse equipamento, ele nunca foi colocado numa plantação de soja, eu tenho certeza. Por quê? Porque ela não vai rodar. Você já tem o sentimento, já Não, conhece o suficiente. E aí eu vejo né? que o cara... E o agro ele é um mundo de oportunidade, com muito dinheiro para ser investido. Essa é a bênção do negócio. Mas qual que seria a maldição? Ele é um mundo de oportunidade com milhões para investir, é a mesma coisa. Porque eu tenho grana para gastar e tem gente qualificada, mas tem muito aventureiro falando de soluções. Então eu vi algumas soluções lá, praticamente de robôs andando na plantação. Eu falei, isso vai funcionar na storage da Amazon, por exemplo, ou num lugar. Agora, numa plantação não vai rodar. Isso vai funcionar no armazém, né? Que você precisa ter robôs andando ali, mas na plantação não. Então, eu vejo esse ponto do Success Fee ainda meio que o cliente entendeu já, benéfico, porque já entendeu, preciso, só que eu acho que não sei se vai dar certo, né? Então, a desinformação é muito grande ainda e a quantidade de projetos, de sonhos que nunca foram testados, e aí você compete com isso. Eu aqui no agro, com as soluções que eu vendo, vocês na solução de IoT, o Marcelo sabe muito bem disso, ele está ali vendendo uma solução que vai entregar muito, vai ser fantástico para todo mundo, só que o concorrente lá que nunca fez nada, está falando para ele assim, eu entrego em menos tempo. E como é que você compete com isso? Aí você tem que mostrar para ele o quanto que você tem de entrega, né? Eu queria pegar esse gancho para você falar do Success Fee, na verdade, nada mais é do que aquele cagaço, né? Será que vai dar certo? Então divide o risco comigo. Mas se você mostrar para ele lá que para ele é melhor, porque você já validou, você já mostrou, pode ser muito mais lucrativo para ele, né? Então é interessante. Então, falando dessa questão do Success Fee, só para ilustrar um case aqui, teve um case bastante interessante num supermercado, que ele falou, a gente tem muita perda de alimento dentro da cadeia de frio, na cadeia logística. Esse case não é nosso, não, é de uma empresa que um dia virá aqui, né? Se vocês conseguirem reduzir minha perda, eu vou pagar 5% do Success Fee para vocês. Qual que é o tamanho da perda? A perda global são 180 milhões de dólares. Desperdício de alimentos na cadeia de frio. É grande. Muita coisa. Muita coisa. 5% disso, a gente está falando aí de 9 milhões de dólares. Se você reduzir para mim 10%, por exemplo, dando números gerais, o que eu quero falar com isso? O modelo do Success Fee que o empresário hoje ainda não consegue entender. Então, o projeto começou a rodar, aí eles começaram, era lá, para fazer a medição com valor cheio, eles iam pagar 3 milhões de dólares por mês. Eles preferiram o Success Fee de 5%, ia pagar 9%. Eles não, é o que você falou, né, do cagaço, eles não acreditavam que ia ter. Tiveram a economia, a redução do desperdício. No 6º mês, o diretor desse supermercado chamou o diretor da empresa de IoT e falou, cara, não dá. A gente está pagando muito. Tô te pagando muito. Olha aí. Então, falta, e esse é o nosso papel aqui, como profissionais do mercado de internet das coisas, levar essa informação, levar para eles que o mercado está sim maduro. Embora ele seja incipiente, esteja no começo, mas está no começo para algumas pessoas, para um grupo específico. Para muitas outras pessoas já está muito maduro, já tem muita coisa sendo feita. Milhares de luminárias instaladas, a gente trouxe o pessoal da M2M aqui. Você acha que isso não está dando ROI? É claro que está. Certamente. O governo não ia, o governo é bobo, né? Exato. Não ia colocar iluminação pública, esse tipo de gestão, se não tivesse tendo um retorno. A mesma coisa, grandes empresas, como a gente atende lá, o pessoal investe nisso e às vezes a gente nem fica sabendo
qual que é o quanto que eles economizaram, porque a plataforma está na mão deles, está tudo na mão deles, mas está todo mundo feliz, ninguém está reclamando. Então, quando entra nesse modelo de success fee, eu acho que a gente rompeu a barreira do não fecha a conta. Frase, né? Que vocês como vendedores, e essa é a minha pergunta agora, vocês como vendedores, vocês devem ter ouvido muito isso. Poxa, o projeto não fecha a conta, não fecha a conta, arrumaram um jeito. Não, success fee. Pronto, success fee fecha a conta. Mas esse é um engodo, né? E aí eu queria saber, do Marcelo, eu queria saber de vocês, quando vocês estão vendendo, diante de todas essas dificuldades, o cara não tem um recurso operacional para olhar o dado, que ele não entendeu que a inteligência artificial pode fazer isso para ele, ele acha que isso é um problema. O cara, eu não tenho budget para isso, porque ele não entendeu que o modelo de Success Fee pode ser uma boa, embora no longo prazo para ele possa ser desvantajoso. Como vocês usam comercialmente estratégias para contornar essas objeções? Tá, vamos lá. O Lindsay eu ouço todo dia, né? Então, A cada 10 projetos que você entrega, 9 vem uma frase parecida, né? Ou eu vou botar isso no orçamento do ano que vem. Clássico. Você fez todo um trabalho aqui e o cara vai colocar isso só no orçamento do ano vou que buscar a vem. aprovação do budget para 2038. O que nós fazemos normalmente para tentar diminuir essa distância, vou botar isso como se fosse uma distância, é a famosa prova de conceito. Tá? Uma pergunta depois para você responder dentro dessa. As POCs estão deixando de ser free? Estão começando a ser paga ou o mercado ainda está exigindo essas POCs? Esse negócio do Open Innovation é uma delícia, né? Eu divido assim, existe, né? POC é aquilo que é free, piloto é pago. Eu criei essa... Você separou o joio do trigo. Né? Pilotos são muito poucos. Né? A não ser quando a organização é muito grande, ela tem lá uma verba que ela arranca do marketing, faz um piloto, mas reduzido. Normalmente é POC. E a maneira, e não tem jeito, o mercado ainda se comporta assim, ainda fica muito amador. Não de quem faz. Ele continua amador de quem está recebendo essa evolução, vamos dizer assim. Porque não tem jeito. Quando o cara te pede um POC, né, ele precisa ver para crer. Sim. E colocar para dentro da organização dele como é que esse resultado vai rodar também. Tá? Mas a maneira que a gente tem de diminuir esse espaço, mais uma vez, é colocando para crer. Infelizmente, a realidade é essa. Né? Aí, quando você vem ainda pega uma startup, a coisa fica pior. O investimento ali é muito curto. Né? E você precisa pegar parte daquele investimento e colocar naquele ver para crer. E que você é muito honesto. Nem sempre dá certo. Porque é jogado para o outro ano. Já tem isso. After year. A gente tem, desculpa te interromper, algumas demandas lá no agro muito semelhantes a isso de eu tenho uma solução que vai apoiar ali, reduzir 90% do tempo que ele gasta para levantar documentos, em 10 minutos a minha solução entrega. Ótimo. E aí o cliente fala, eu preciso que você me libere uma POC. Isso é muito comum e vai continuar sendo sempre. Não tem problema nenhum, a gente faz esse trial para eles, essa POC. Mas partindo sempre da premissa, e talvez responda o que você está falando, é o desafio de quem quer vender. Poloni, vamos fazer uma POC, você vai ter aí uma semana de teste, sem custo, obviamente. Mas primeiro a gente vai conversar um pouco sobre o que a solução entrega no detalhe, e aí conversar também sobre custo. Então você vai partir para uma POC partindo do princípio que você já sabe que ela entrega o que você precisa, entrega. Dando certo, ela custa tanto. Quer a POC ainda? Aí o cliente muitas vezes fala, não precisa mais, porque aquele cliente é um cliente que não vai comprar. A gente faz o try pessoal, and vai buy. Coloca aqui um KPI que eu vou atingir, se eu atingir, então, você compra. Então, exato. Automaticamente. Porque eu vejo assim, automático. isso, o comercial, e aí eu sei porque eu sou do comercial, a gente é cobrado por venda, a gente precisa trazer venda, e a POC é um caminho. Então, ela acaba sendo usada de uma forma errônea, como até mostrar produtividade. Então, eu tive 5 POCs, ou meu diretor comercial, esse mês. Então, eu estou fazendo na ponta. E quanto que é a tua conversão? Não fechei nenhuma. Então,
Você envolveu uma área completa de pré-venda, pós-venda e implantação para tocar uma POC, em soluções mais simples, é mais rápido, mas você não chegou a validar com o cliente se aquela solução atende o que ele quer, ponto, e se ele estaria disposto a pagar caso dê certo. Então, eu tenho feito alguns trials, né, algumas lá, que é muito comum, mas partindo desse princípio. Avaliou a plataforma, a ferramenta, cara, tudo que eu precisava. Ok, qual que é uma média de consumo que você vai ter no ano? X. A gente vai liberar para você uma semana de teste, só que o custo dela dando certo é esse. A gente pode ajustar um pouco ou outro. Tudo bem para você? Aí o cliente fala, não, está dentro do que eu estava esperando. Aí é matador, porque aquela POC ela vai só mostrar que a solução entrega o que ele queria e a conversão é praticamente 90%. Mas aí cabe ao vendedor avaliar e cabe ao gestor desse vendedor avaliar o que foi feito desse background para chegar nessa POC. Porque o melhor dos mundos é POC. Quantas POCs você fez que não fechou? Várias. Talvez a culpa não é sua, ou o erro, digamos assim, de não ter filtrado melhor, né? Validado, se ele tem budget. Porque você vai trazer um projeto lá que mesmo que traga 3 milhões de reais por safra de economia e custe 1 milhão, é muito lucrativo, né? Ele vai investir 1 milhão na safra e vai ter 3 milhões. Então, 2 milhões ele teve de saving, fantástico. Só que talvez naquele momento o cliente não está disposto a colocar esse 1 milhão, mesmo sendo muito lógico. Então, você começa a filtrar. E aí é o papel do time de venda especializado fazer isso. Que a gente vê muito amador na ponta lá, falando de POC. Nem fez, mas você fez a pergunta e aí volta a lembrar, foi engraçado, porque nessa migração eu saí da operadora para outra, e aí eu consegui levar a carteira praticamente toda. Foi fantástico, foi muito bom. Eu tinha um relacionamento na conta e tudo mais. Mas um cliente foi emblemático, que ele falou, Rafael, manda uma proposta para mim aí. Nesse exemplo, ele tinha 2.000 linhas de telefonia móvel na operadora X, e ele sabia que eu estava na outra, ele falou, me manda 2.000, manda uma proposta de 2.000 linhas, porque eu quero portar. Eu falei, você quer portar? Quero portar. Portabilidade, para quem não sabe, é quando você mantém o mesmo número mudando de operador. Falei, legal, como é que está o teu relacionamento na empresa aí que você tem hoje? Como é que está o teu fornecedor? Não, está excelente, me atende bem, mas eu quero portar. Falei, cara, esse cara está querendo uma proposta porque suprimentos está pedindo uma proposta para ele. Porque ele não vai portar, mas beleza. Falei, então tá bom, eu estou com a proposta pronta aqui. Eu quero te fazer uma visita para te apresentar. Não, me manda por e-mail. Aí, né, casca velha de venda, macaco velho de venda, digamos assim. E aí eu tinha liberdade com ele para falar isso. Falei, você está me dizendo que você está disposto a portar 2.000 linhas de uma operadora para outra, que é complexo pra caramba. Seu atendimento na operadora atual está excelente. Mas você está me dizendo que você quer portar, você precisa de uma proposta para migrar para a minha operadora. E você não tem meia hora para me receber, para eu te mostrar o projeto? É mais fácil você me falar que precisa de uma proposta para eu te mandar para o teu compliance, para o teu suprimento. Porque você não vai portar, você não vai migrar. Então aí eu vejo que muito a busca por técnicas de venda que auxiliam muito para você sentir. O cliente não ia portar. Aí eu mesmo mandei uma proposta para ele, nem envolvi pré-venda, nem envolvi ninguém, por quê? Porque ele queria uma proposta só para comparar com a concorrência. É para compor, né? Aí eu vejo assim, o cliente te recebeu para uma reunião para falar das dores dele? Não, mas ele vai comprar comigo uma solução complexa aí de milhões de reais, ele não te recebeu para conversar e você acha que vai vender? Então aí o vendedor também tá, eu falei até com um amigo recentemente na outra operadora que eu estava, ele estava nesse cenário. Estou com uma proposta aqui fantástica, eu acho que eu vou fechar 500 linhas. Falei, cara, você foi lá mostrar a proposta para ele, entendeu qual que é a dor? Não, ele me pediu a proposta, mas falou que vai fechar 90%. Falei, cara, ele tá te enganando e você não tá percebendo. Né? Porque não vai. Vai lá entender. Todos os projetos complexos que eu fechei até hoje, falando de telecom e qualquer um que seja, envolveu inúmeras reuniões. Conversas, a gente fala com né? várias diretorias, Muito vai e vem, né? muita coisa. Você foi lá e entendeu a dor do cliente. Você foi lá ver onde que a concorrência está errando e o que você pode fazer de diferente. Então, eu vejo que ainda falta para quem atua na área comercial, e aí não só para o vendedor na ponta, mas para o gestor também, né? Investir um pouco mais nesse time para capacitá-lo para coisas básicas, né? Às vezes você pega um pipeline de venda lá, 500 propostas no mês. Quanto que converteu? Uma venda. Você não está tendo nem tempo para fazer de fato a venda, né? O que é melhor? Ter 500, porque é um bombardeio de tentativa que não tem qualidade nenhuma. Não tem qualidade nenhuma. O que é melhor? Eu ter 10 propostas na rua e fechar 5?
vou ter 500 e fechar uma. A metralhadora e o sniper. Exato, né? então é um desafio gigante esse aí. E olha, aproveitando aí, eu tenho uma estatística minha, né, que eu trabalho. Instituto Marcelo Serafini. Importantíssimo. Né? A gente fez vários algoritmos. Mas fica aqui uma dica para o cara que vai entrar nesse mercado financiando, tá? Projeto não se vende em 3 meses. Obrigado. Não, o ciclo de venda de um projeto de IoT, para a galera saber, são 2 anos. Pois é. Eu cheguei a 8 meses, de 8 meses e 1 ano e 2 meses. Eu consegui... 1 ano e 2 meses. De 8 meses a 1 ano e 2 meses. Eu me acho The Master Blaster Bester. Aí, 8 meses a 1 ano e 2 meses, uma pessoa conhece Sênior. o fluxo. Extremamente sênior. Não, que conhece o produto, Conhece o engenheiro, produto, conhece tem um navega. network, Exato. conhece o mercado. Então, esse é um feedback que vale milhões, né? Para você que está entrando nesse mercado, o cara acha que ele está entrando, eu montei uma startup, vou colocar 3 milhões, daqui 2 meses eu sou um unicórnio. Não, Meu amigo, não vai ser assim, né? A esteira é essa, né? 8 meses, 1 ano e 2 meses. Isso com muito trabalho, muito conhecimento, comendo muita grama. agregando muito sábado e domingo, que eu não digo, não coloco como perder, porque, né, o Murilo sabe disso, quando eu liguei para ele no domingo, Murilo, eu tive uma ideia aqui, eu vi não sei o que, pai. 3 horas no telefone com o Marcelo domingo, cara, é uma delícia, cara. Então não é só para mim quem liga de domingo. Não é só para mim quem liga de domingo. Porque assim, eu gosto muito do que eu faço, então eu fico muito antenado, né? E então tem que tomar um pouco de cuidado com isso. O apaixonado que vai desenvolver o produto, a pessoa que vai fazer esse investimento, isso tem que ficar muito explícito, tá? Eu estou pegando eu como exemplo, uma unidade única, né? Mas eu acho que eu carrego alguma carga já de conhecimento para poder estar falando isso aqui. Então, gente, não sai venda da noite para o dia. É muito trabalhado. Requer muito esforço. É uma venda de confiança. O cliente tem que confiar muito naquilo que você está falando e naquilo que você vai provar, a famosa POC. Você cria um relacionamento. No final, o cliente pode não comprar com você, mas você criou uma relação. Quando ele precisa de uma terceira coisa, ele lhe procura. Então, você não está vendendo commodity, você está vendendo projeto. Que isso é a grande guerra que a gente tem enfrentado com as organizações que são maiores, porque eles não estão acostumados com isso, né? As grandes operadoras, no final do trimestre lá, o acionista quer saber, é o commodity que vendeu. Foi quanto de commodity? Cadê? Mostra aí. Não, mas tem isso aqui que está em andamento. Não interessa o que está em andamento. Interessa aquilo ali vai dar match. Verdade. Interessa a commodity vendida. Tá? Então isso tem que ficar muito... Essa questão do chip, né, da commodity, vou pegar como operadora aqui, nosso passado recente, meu principalmente. Você tem uma demanda, e eu entendo, muito intensa de chip, eu preciso fazer quantidade de chip por mês. O chip é o SIM card. O SIM card, exatamente. O SIM card, que eles chamam de plástico, é o SIM card. Coloca no celular, enfim. Ou pode ser no equipamento, né, que aí que entra toda essa história de IoT também. E aí a gente apanhou um pouco, né, porque assim, a gente tem um projeto, Marcelo traz um projeto de 20 milhões de reais. Divide com o Polônia, faz sentido, o equipamento fala, vai trafegar na rede, um baita projeto, 20 milhões de reais. Maravilhoso, fantástico. Só que aí, final do mês, a operadora precisa saber o quê? Quantos chips físicos foram vendidos. É o que pega. Cara, eu tô com um projeto aqui de 20 milhões, talvez leve 8 meses a 1 ano e 2 meses, mas vem. Ah, maravilhoso, maravilhoso, até o dia 15 do mês, depois tem o fechamento do mês que precisa do chip. E é interessante esse gancho, porque lá atrás a gente percebeu isso lá, que vamos vender esses projetos, vamos trazer a ideia para que a diretoria compre, para que todo mundo entenda, vamos. Qual que é a nomenclatura? A gente vai falar quantos chips vai ser vendido. Porque se eu falo em milhões, é legal, mas fica muito intangível, porque aí é a linguagem que você fala com a pessoa certa. Marcelo, quando trouxer esses projetos aqui para vender, principalmente para quem precisa comprar aqui do comercial, você vai falar em chip. Esse projeto tem a capacidade de trazer 50 mil chips. Vai mudar totalmente a abertura, vai mudar totalmente... E deu certo, né? Porque você entra... Um projeto de 20 milhões. Ah, legal, mas tá muito hipotético. Um projeto com 50 mil SIM cards. Opa, meu amigo, vem que vai dar certo. Então,
volto a falar, você está atento no ambiente que você está para usar a palavra certa, e dando até falando um pouco de venda, né? Porque no final das contas, esse projeto aqui vai ser de 20 milhões. Mas você precisa convencer algumas pessoas de que ele é viável. E o que essa pessoa quer ouvir? Quantos mil chips você vai trazer? Então, a gente vai aprendendo, né, Marcelo? Como é que a gente vai navegar nas áreas aí. O Rafa e o Marcelo trouxe fatores muito ricos, né, de desafio, e o que foi falado agora aqui nos últimos minutos realmente podem ser gatilhos para pessoas que estão hoje aí na luta para tentar vender e fica só ali naquele ponto de Aquela faz crença, de né? graça e não tem retorno, você não sabe se aquele cliente pode ou não pode. A gente até viu que quando o Rafa trouxe o tema, todo mundo ficou querendo falar. E aqui eu tenho as minhas experiências disso também, o Murilo também tem, o Marcelo também tem, que são os desafios comerciais. Porque nem tudo é só um desafio de hardware, um desafio de pessoas, tem o desafio comercial também na ponta. E o brasileiro é um povo que gosta de negociar. Exato. Se você não negocia, parece que aquele projeto não foi legal, não aconteceu. Se não tiver uma contraproposta, Isso. uma ida, uma volta, se eu chegar seco e falar, o valor é tanto, e a pessoa fechou, isso daí é para outros países. Aqui parece que precisa ir, voltar, aí vai, pô, consegui lutar. A gente até brinca, né, que você chega assim numa construção, alguma coisa, e fala, a pessoa quanto que é para você subir essa parede? Aí o cara fala assim, 1.500, você vai lá, beleza, 1.500. No outro dia ele não volta, porque ele acha que ele poderia ter vendido mais caro aquele negócio para você. Exato. E você falou a questão da POC, o valor, né? Eu tenho valor ou não? Então, se a tua estratégia como empresa de IoT, quem está nos ouvindo, é chegar no cliente, o principal argumento é POC, você está indo para um caminho errado. Por quê? Porque POC é de graça. Ninguém dá valor porque é de graça. Então, assim, cara, me explica, né? Gaste um pouco mais de tempo, Na a profundidade. profundidade do que o cliente precisa. E vou falar para vocês Se com ele tem conhecimento condição causa. de pagar Se aquilo. ele tem esse orçamento para isso, né, é importantíssimo você avaliar. Se você está falando com a pessoa certa também, às vezes você está apresentando um projeto ali para uma área que não é quem vai comprar. E esse papel é seu, vendedor, e fazer esse filtro. Porque você vai conduzindo uma negociação de 5 meses falando com uma área de marketing, quando na verdade esse foco seria IoT. Se você não tem uma equipe que consegue fazer essa leitura, tá no teu pipeline lá um projeto 6 meses, quando chegou no final, você falou com uma área na empresa, né? Então é importante você conhecer, né? O Marcelo trouxe um ponto importante de que a gente vê muita empresa, não só startup, muita empresa grande também que não investe na área comercial de qualidade. Você vai ter que pagar um pouco mais para o vendedor, porque ele vai te trazer coisa boa. Agora, se você, não, eu não vou pagar porque você não vai ter gente boa falando de negócio, você vai ter ali um tirador de pedido. Se você tem uma empresa que nada de braçada e vende sozinho, ótimo. Só tira pedido, Só né? tira Chega, tira pedido, é pedido, tranquilo, pedido, né? pedido. Eu Né? já trabalhei em empresas assim, de que era muito fácil vender, porque ela é market share maior e o cliente queria. É impressionante, era tirar pedido. Nessa migração que eu fui de operadora, eu fui para um outro caminho, uma operadora fantástica, maravilhosa, só que ali tinha soluções fantásticas, mas aí tinha que convencer o cliente. Muda Final, muito, né? muda muito. E aí você vai ter que mostrar para o cliente por que que ele migraria. E se você acha, esse exemplo que eu dei desse cliente de 2.000 linhas, né? Ele está excelente, ele está bem atendido na operadora atual. E tudo que ele tem, ele precisa. Ele não te falou de nenhuma dor. Ele não vai comprar de você. Pode ser que você venda, mas vai demorar. Por quê? Porque você tem que mostrar um diferencial para ele, né? Então eu vejo B2B muito desafiador, até em grandes contas, isso mesmo. A pessoa brincando de vender, digamos assim, Sim. se eu posso falar assim, tipo, mandei proposta, estou vendendo. Não, você fez o cheque. Você está falando com a área séria? Em quantas diretorias você já falou? Não, só falei com TI, meu amigo de Deus. Depois que TI falar, ó, eu valido, você vai falar com suprimentos, e aí o que vai começar a ficar a conversa grande mesmo. Então, Então, é legal o Rafa ter tocado nesse assunto, porque, por exemplo, quando você pega um oligopólio, né, as gigantes, às vezes você não tem nem que vender para ela. Você tem que ir atrás do integrador que entrega soluções para ela. É uma boa estratégia isso. Eu sempre falo isso. Quando você pega uma empresa gigantesca, não bata na porta dela.
Vai em quem já está lá dentro. Né? Exatamente. E eu sempre uso esse exemplo com operadora. Às vezes o cara consome 20 mil chips de voz. E ele consome 2 milhões de eSIMs de serviço. Mas você não vende para ela. Você vende para o integrador. O integrador presta serviço lá em tal área, tal área, tal área, tal área, tal área. Você identificar com quem você fala, você ganha 60% do seu tempo. E isso é uma dificuldade, porque às vezes você... Por isso que eu falei da importância de conhecer a arquitetura, de saber o que ofertar e com quem falar. Né? Porque você... Não. O que você está trazendo é realmente verdade. Você, com a experiência, você começa a ter o feeling de saber, cara, esse cara aqui ele só aprova tecnicamente, essa pessoa da empresa, então fazer um mapeamento de todos os envolvidos no processo de compra para conseguir chegar lá. Mas mudando um pouco aqui, eu vi que tá muito legal, mas eu quero fazer uma pergunta para o Rafa, que eu sei que é uma pergunta que ele domina com muita profundidade na parte de agronegócio, porque o nosso público gostou. Até hoje vem pessoas me perguntar do brinco do boi do Murilo. Você não tem noção da demanda que rolou essa semana de brinco do boi. É mesmo? E eu quero, assim, a minha pergunta é que eu gosto de, que é sobre dados no campo. Boa. Hoje você está numa posição que tem acesso a muitas informações de qualidade, dados massivos, tangíveis, talvez até intangíveis. E o que a informação dado, tanto a parte de dado comercial daquela empresa, que é faturamento, etc., contribui para o desenvolvimento do mercado da IoT, e indo um pouquinho mais para dentro do funil aí, falar um pouco as informações coletadas no campo também. Uhum. O que isso traz de valor para o mercado do IoT? Eu vejo ainda um mundo de oportunidade de o quanto que os dados que ser gerados através do IoT vão trazer de benefício financeiro para o agro. E quando fala em benefício financeiro, aumenta a capacidade de investimento, aumenta a produtividade, gira todo um mundo, né? Então, hoje eu atuo trazendo essa inteligência de dados, muito focado no produtor. Então, quem vende para o produtor, ele lá com um simples input de um dado, ele tem todas as informações. Isso ajuda muito. Por quê? Porque antes de fazer um negócio com o produtor rural, ele precisa validar como que está a questão de score, como que está a questão financeira, agora socioambiental também. Então, a área que eu atuo, ela traz essas informações e está ajudando muito. Então, a gente tem avançado muito, é muito importante. Agora, falando um pouco do IoT, aí a gente poderia falar 5 meses aqui, 24 horas, porque é muita oportunidade. Então, vou dar um exemplo aqui. Vamos imaginar esse exemplo que eu te falei do produtor, o quanto que o dado vindo do IoT pode melhorar a vida do produtor, né? E, consequentemente, melhorar a margem. Esse exemplo que eu dei desse produtor de soja de 500 mil hectares do Brasil. Vamos imaginar esse cenário hipotético aí que existe, mas vamos pegar ele como exemplo. Se ele coloca sensores nos equipamentos, nas máquinas, que ao decorrer de uma safra consiga trazer para ele uma economia de 4% de combustível, de óleo diesel, que é um volume gigantesco, ele vai ter economizado em uma safra, esse produtor de exemplo, 2 milhões e 500 mil reais de combustível. Por quê? Porque ele vai ter uma gestão melhor. Com o sensor numa máquina, você vai ver o quanto que ele está aumentando a rotação e vai ver que ela vai quebrar aquele equipamento. Um exemplo que eu estou dando de tantos, tá? Você coloca aquela máquina em manutenção preventiva. Um outro exemplo, você com um ambiente de colheita conectado e as máquinas se falando, o caminhão que vai lá receber o soja do lado da colheitadeira, ele só vai sair para ir para lá no momento que o outro já estiver carregado. Você ganha uma eficiência operacional gigantesca. Isso só é possível com tecnologia e com IoT. Eu acho que um dos pontos que a gente já conversei com o Marcelo também, com telemetria, por exemplo, numa linha amarela, o que for, que é dessa parte que a gente está falando do agro, você saber, poxa, o caminhão ficou parado, ele desligou, ou o trator, etc., desligou. Quando ele religou, o odômetro lá, ou a quantidade de combustível diminuiu 5 litros.
Alguém está levou, acontecendo? ou tem um vazamento aí, ou alguém está desviando. Aí, esse tipo de coisa eu estou colocando alerta porque às vezes não fica tangível, mas você colocando claramente, às vezes o Exato. público está escutando, fala assim, poxa, isso tudo faz sentido, porque 5 litros, 10 litros de diesel é fácil de você levar, é algo Exato. caro, é fácil de você vender, você Exato. confia perfeitamente em todo mundo, 200, 300 pessoas que estão trabalhando na sua fazenda diariamente? Não sei. Exato. E você imagina um cenário desse de milhares de hectares ao mesmo tempo colhendo. Então, por que que o Murilo, quando faz esse... O Murilo e o Rafael dirigem o mesmo caminhão, ou caminhões semelhantes. Por que que no dia de trabalho do Murilo ele consome 5 litros a mais de óleo diesel? Pode ser um vazamento, mas pode ser que ele acelera muito, não precisa, é um exemplo. Então, eu trago aqui para vocês pensarem, quem está nesse mundo, o quanto de oportunidade de negócios em IoT tem. Eu dei esse exemplo de que se você consegue reduzir com um ganho operacional 4% entre uma safra e outra no óleo diesel, isso é muito factível com sensores, você economiza nesse cenário 2 milhões e 500 numa safra. A gente quase fala assim, né? O tal da câmera monitorando algo diminui bastante incidências de coisas externas, né? Então, você monitorar uma máquina de fato diminui aquele cara, pô, vamos fazer isso daqui rápido, acelera muito, vamos, cara, tá tudo monitorado agora. Quantas máquinas eu realmente preciso? Sim. Exatamente. Quanto tempo de ocioso? De 20 que eu alugo. Você falou um negócio de verdade, né? Você sabe quanto tempo está ficando ocioso sua máquina A, B, C e D? Mínima noção. Eu vou trazer um exemplo de um projeto que não era do agro, mas tem muito a ver. É uma empresa gigante que tinha várias escavadeiras fazendo isso, enfim, todo aquele trabalho que é pedra, que é terra. E aí você imagina já que dá para interessante. saber o nome da empresa. Você dá para saber, né? Eu não vou falar, senão a gente vai ter royalties ainda, né? Mas depois a gente pode até falar. Minerador. Mas olha que interessante, conversando, eu entendi isso, né? Porque eu preciso colocar câmera no topo da cabine. Mas câmera, me explica um pouco mais. Olha, por incrível que pareça, pega para carregar uma escavadeira dessa que tem 15 dentes na ponta dela. Se um dente desse quebra, por incrível que pareça, a produtividade da escavação ela diminui drasticamente. Esse é um ponto. E se eu tenho uma câmera que eu faço o mapeamento dessa escavadeira, quando esse dente quebra, ela vai apitar. Por quê? Porque ela vai ver uma imagem diferente, vai falar, tá faltando alguma coisa. O operador para na hora, localiza essa peça e vai para o conserto. Vai gastar R$100 nessa solda. Se essa máquina trabalha o dia inteiro assim, que é o que acontece, a produtividade dela cai drasticamente. Muitas vezes a gente nem vai perceber e vai ver, sabe quando? Quando essa parte, né, que é a pá, ela trinca, porque ela começou a forçar muito. Ela é feita para trabalhar de forma perfeita. Ou no final do dia não chegou a quantidade. Né? Um dente a menos vai forçar muito mais a própria pá, vai acontecer que ela vai trincar, e ao trincar eu vou ter que trocar R$20 mil. Você poderia ter resolvido isso com R$100 ali numa solda, se eu tivesse uma câmera. E não só isso. Ela trabalhando nessa intensidade maior, produz menos, ela vai trincar e está forçando muito mais o motor. O meu combustível, ele aumenta. E ao aumentar o combustível, força o motor também. Eu posso ter um problema no motor. Uma reação em cadeia. Uma reação em cadeia. Então você vê que o mundo de IoT, as oportunidades, elas são gigantes. Infinitas. Infinitas. Né? E aí volta, é interessante a gente pensar assim, não é sobre o que eu quero vender. Eu tinha discussões américas com o chefe que eu tive sobre isso. Não é o que eu quero vender, o que eu preciso vender. É o que o cliente quer. Que agrega valor. Vai agregar valor para o negócio do cliente, a gente vai vender. Mas assim, eu vejo que também a área comercial ela tem muito, ainda peca muito nisso, né? Não sei quem assistiu o filme Lobo de Wall Street, é engraçado, o cara conseguiu muita coisa, foi legal, mas não tem muito espaço ali para você vender daquele jeito mais, assim, né? Mudou o cenário. Mudou, por quê? Porque você precisa do teu cliente te indicando, falando bem de você, né? Não é aquela venda a qualquer custo. Então eu tive um chefe que a gente tinha discussões homéricas, né, nesse sentido. E era engraçado, a gente se dá bem até hoje, mas falava, primeiro você tem que entender, e aí imagina só, falando isso para um gerente, né, para um diretor comercial, enfim, não vou falar nomes aqui que talvez vocês conheçam, mas você tem que entender o ciclo da venda. Eu estou te falando que eu fui no cliente e comecei uma reunião para levantar a oportunidade,
e você já está achando que é o pipeline forecast. E aí se a gente não entender que depois disso eu ainda tenho que ir para a proposta, negociação, até o fechamento, para depois assinar, é um problema. Por quê? Porque a gente começa a passar para o cliente um problema que é nosso. Eu preciso vender 3 milhões de reais de projeto no mês, um exemplo. Eu preciso ter um pipeline que me faça chegar nesse número. Se eu só tenho 3 milhões de reais de proposta na rua, ou eu vou matar o cliente enganado para ele assinar, ou eu vou inventar que vendi, porque você tem que ter mais, né? Então é interessante isso a gente falar, porque você está vendendo é o que o cliente quer. Pensa nisso. Eu posso te dar uma dica assim, eu estou há 12 anos atendendo grandes contas e essa migração de uma operadora para outra me deixou muito feliz. Por quê? Porque todos os clientes que eu tinha no relacionamento, que eu me comprometi a levar para a operadora, eu levei. Todos, sem exceção. Fiquei muito feliz. Ah, você é um exímio vendedor? Não, não é isso. Mas o cliente tinha encontrado ali na minha maneira de atendimento confiança. Posso confiar no que ele está falando, que ele não vai me vender. E isso você tem que manter. Para quem quer perdurar vendendo, você tem que pensar o seguinte: o que eu estou vendendo vai ser bom para o meu cliente? Vai. Até tem um caso do trabalho que eu tive, até nessa operadora, já não estou mais lá, posso falar, não corro risco de ser demitido. Soluções fantásticas a gente vendia e vende até hoje, a empresa é fantástica, mas tinha um produto específico que era ruim. E eu falei, esse produto aqui eu não vendo. Esse produto eu não vendo. Ah, mas está na sua meta, tira. Porque eu não vou vender porque não é bom ainda. Talvez daqui a um ano ele vai estar pronto. E aí eu tinha um cliente que eu tinha fechado um projeto grande de telefonia móvel que ele me ligou. Rafael, eu vi que vocês têm essa solução aqui e eu preciso contratar. Aí na hora aquela conta do vendedor já começa a fazer, cara, se eu fecho esse projeto eu vou ganhar uma comissão 3 vezes mais do meu salário. Cara, é tudo que eu estou precisando. Aí vem aquele consciente, mas esse produto vai dar problema para o cliente. Ele não é o momento ainda. A gente está vendendo, né? Mas não é o momento. Aí eu peguei o telefone e liguei para ela na época e falei assim, olha, a solução que eu te vendi, eu venderia de olho fechado muitas e muitas vezes, porque é o melhor que você podia ter feito. Mas esse produto aqui, apesar de ser excelente para mim, se eu vender, eu não vou te vender. Mas por quê? Porque não está pronto ainda. Daqui um ano, talvez, vai estar redondo. Se tiver oportunidade, a gente volta a falar. Mas você não está precisando vender? Tô, mas eu não posso te empurrar. Vai gerar um detrator, né? Vai gerar. Vai gerar. Então, assim, esse é o ponto de longo prazo, né? Porque se você é um vendedor que está numa corrida de 100 metros, saia vendendo de todo jeito e ganhe comissão, já que não é o correto, mas saia vendendo e ganhe muito dinheiro aí em um ano. Mas se a tua ideia comercial é fazer uma carreira, uma maratona, então pense assim, eu estou numa maratona ou estou numa corrida de 100 metros? Não, eu estou numa maratona. Então você venda direito, porque o teu cliente vai lembrar de você lá na frente, né? Eu quero trazer, desculpa, tio, eu tenho certeza que falar, uma hora e meia que a gente está falando. Já está falando bastante tempo, mas eu tenho algo que eu quero deixar registrado, né? Uma pergunta do Marcelo, assim, eu fico bem tranquilo, confortável em fazer essa pergunta, que não vamos citar nomes de empresa. Não é sobre governo. Não é sobre governo, tudo tranquilo. E a gente, para falar, né? O Rafael também presenciou, a gente estava todos na mesma sala nesse dia e falar do foco comercial do Marcelo mesmo, que eu numa posição lá do operador, o Marcelo trouxe um produto, né? Um produto com uma tecnologia concorrente com a tecnologia que a gente vendia na época, e mesmo assim ele foi lá mostrar para o seu, vamos supor, o seu concorrente ali aquela tecnologia, porque usava uma rede que não era a rede que a operadora usa, e mesmo assim, com a cara lavada, ele foi lá levar esse produto, né? E a minha pergunta é exatamente no foco comercial, não quero nem falar nos requisitos técnicos, né? Da sua capacidade de você levar, mesmo sabendo que não é um produto totalmente aderente e que hoje esse produto já se transformou, está aderente com uma tecnologia da operadora, e você poder ir lá e apresentar. Eu, no caso, naquele momento, demonstrei, falei assim, poxa, esse negócio é muito legal. Me
trouxe o interesse para a gente começar todo um desenvolvimento junto para levar a tecnologia, mas porém agora usando uma tecnologia de operadora. E aí o meu ponto é os desafios para você conseguir levar algo para o cliente que às vezes nem é aquilo que o cliente quer. E você fez isso daqui, eu comprovo e realmente deu certo. Olha só, os desafios são sempre vários todos os dias, né? E eu lembro bem do que você está falando. Na verdade é o seguinte, eu estou sempre olhando no mercado, na minha visão de 180 graus, às vezes um pouquinho mais, tá? E eu estou sempre procurando aquilo que consegue encaixar ou dar um plus a mais em cima daquilo que eu vejo que o mercado está pedindo, tá? Quando eu vou atrás de uma solução que não é a mais perfeita, que a conectividade utilizada não é a mais adequada ou abrangente daquele momento. Naquele momento. Né? Tá? Mas quando eu trago isso para a discussão à mesa, vamos dizer assim, é para o ecossistema entender, e assim eu tento realmente, não é nem influenciar, porque quem sou eu para influenciar alguém? Mas eu tento agregar na discussão. Entendeu? Sim. Eu tento agregar. Gente, olha só, veja bem. Por exemplo, essa é a caneca que tem que ser utilizada. Tá? Só que, na verdade, o cliente quer isso aqui mesclado com isso. Eu tenho isso aqui. Ele meio que encaixa aqui. Você entendeu? Não é o produto ideal, não é a tecnologia mais assertiva para aquele momento, e na verdade não é a tecnologia que a gente usa aqui. Mas ela encaixaria aqui de forma perfeita, para este momento, para essa situação. E nós vamos trabalhar em cima, eu acredito muito que dê para trabalhar em cima disso aqui para trazer esse produto final, para trazer essa solução final. Cara, e eu faço isso quase todo dia. Estou sendo sincero. Eu queria trazer esse feeling mesmo, que nem sempre a pessoa... Porque os vendedores chegam lá, eles ficam irritados que... o meu não é, o cara desiste. Marcelo não. Ele vai lá, não é assim, ele vai trabalhando para fazer esse encaixe. Então eu queria colocar exatamente esse ponto, que é um feeling comercial que tem que ser levado para o mercado. Não, mas é isso que e outra coisa, isso demonstra mais uma vez que eu fui atrás do conhecimento, que é o que normalmente o desenvolvedor de negócio não faz, porque ele vai só até a letra C, D, E, F. Cara, eu vou até depois do Z. Eu vou caçando mais alguma coisa depois do Z, porque eu preciso entender como é que eu faço para resolver aquela dor. Sim. Porque o IoT é isso. E a gente sempre conversou sobre isso. É você aliviar a dor de alguém. Porque se não tem uma dor ali que você está aliviando, ele é um pinguim de geladeira. Ele é um pinguim lindo de geladeira. Mais um para a coleção. Então, o que eu procuro quando eu chego numa organização e que ali existe, ou eu ofertando. Aí eu ofertando, eu acabo descobrindo N coisas, né? É isso, que tem uma parte ali que o cara precisa, que às vezes é vital para ele, tá? Cara, eu não tenho. Eu não tenho no portfólio de quem está me ofertando. E nem na rede que eu acharia ideal. Porque o mundo não é ideal, não tem que ser ideal para mim. O mundo tem que ser ideal para o cliente. Ou muito próximo do ideal para ele. Aí eu pego, costuro de cá de lá, costuro de cá de lá, costuro de cá de lá, acho e trago a mesa. Mas eu trago a mesa para todo mundo. Sim. Eu acho que um ponto que o Marcelo está trazendo aqui para todo mundo. É que todo mundo tem que discutir isso aqui. Sim. Todo mundo envolvido na solução, porque muitas vezes o cliente não é meu. Né? Eu sou enganjado na história como facilitador. O Murilo faz isso muito, muito comigo. Marcelo, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Então eu entro como facilitador. E às vezes falo para o Murilo, ó, a solução que tem é essa aqui, cara. Nesse momento. O que eu estou trazendo é assim, o Marcelo ele tem o potencial de escutar todas as partes e conseguir armazenar o que cada parte... Olha, eu falei que eu queria assim, o outro, ó, você falou aquilo ali, você falou aquilo ali. E juntar e montar esse quebra-cabeça com todos, sendo onde que todos, no final, sejam ganhadores.
não seja algo win-lose, lose-lose, e sim win-win para todo mundo. Win-win-win. Todo mundo ganha na Você tem que cadeia. aglutinar. A conversa tá ótima, mas o Murilo ele vai ter que fazer o nosso encerramento, senão não a gente tem, vai né? morrer aqui. E acho que quem Murilo. está assistindo também já está assim, meu Deus, não acaba, né? Eu quero assistir mais, eu já estou cansado, gente. Eu só queria deixar uma... Não, o Murilo vai fazer essa pergunta exatamente agora. Vai ser isso. Não, eu Murilo. queria deixar só um negocinho aí para... O quê? Uma mala de dinheiro? Sobre a IoT. Mas ele vai ficarem perguntar. pensando. No final você vai ter uma palavra para falar. É isso, né? É isso, desculpa. A gente corta essa parte. A gente corta. Bom, estamos falando aqui há mais de 1h30. Eu tenho quase certeza disso. A gente ficaria aqui, como o Rafa exemplificou, 5 meses, 24 horas, falando direto sobre case, sobre mercado, sobre expertise. Prazer enorme, né, Polônio? Nossa, sensacional. Ter vocês aqui, né? E vocês puderam degustar do café. Excelente. Muito bom. Muito vocês puderam... Posso comprar? Claro. Vou levar pra cá. Lembrando disso daí, a gente dá presente, né? Pois Vamos tô entregar. puxando o gancho Vamos aqui, entregar né? aqui Você os falou nossos que você ia presentes comprar. aqui, ó. Custa barato. Esse daqui, especificamente, R$1.500. Eu quero 4. Vale. Eu tomei. Vale a pena. Marcelo e Caramba, obrigado. Nossos convidados sempre Eu ganham sou aí. apaixonado por café, tomei. Foi o que você serviu hoje, né? Foi o que eu servi. Excelente qualidade, eu Maravilhoso. fiquei impressionado. Eu bebo muito café, Eu então também. eu conheço um pouco. Sabe, Modéstia à né? parte, excelente. Muito Obrigado. bom. Obrigado. Legal. É um mimo que a gente gosta de dar para os nossos convidados. E quem estiver em casa e quiser tomar esse café na nossa caneca também, se você quiser, entra lá no iotgocast.com.br, entra, clica em loja, você vai fazer o seu pedido e você vai tomar esse mesmo café para você saber do que a gente está falando. Marcelo, muitíssimo obrigado. Rafa, muitíssimo obrigado também. Poloni. Eu que agradeço. E para a gente finalizar, a gente sempre pede para os nossos convidados brevemente deixar uma mensagem para a nossa audiência. O que é essa mensagem? Sempre explico também. Nossa audiência é formada por startupeiros, por investidores, por executivos, tanto executivos de empresas que querem implementar soluções de IoT e não sabem como fazer isso, como quem quer implementar e não está se sentindo seguro, e quem está fazendo transição de carreira. Tem muita gente que quer fazer a transição de carreira e usa o nosso podcast, inclusive, para pivotar a sua carreira profissional. Então, gostaria que vocês, Rafa, Marcelo, desse a última palavra brevemente para nossa. Qual é a dica que você pode dar? Qual a sua palavra final no mercado, na parte comercial, sobre a IoT que você pode dar de insight para a nossa. Eu nossa vou audiência. desmistificar um pouquinho essa história. Eu vou desmistificar um pouquinho essa história do IoT, mas eu vou ter que levantar. Cadê o controle da televisão? O que você quer? Essa eu não vou cortar. Vai pro ar assim. Vai pro ar assim. É o seguinte. Eu sei que muita gente bate a cabeça aí, o que é o IoT, de que forma? É mesmo as empresas, os empresários, né? Uhum. E a pessoa que tem uma ideia e ainda não entendeu o que é aquilo, o que ele traz de valor. Esse é o primeiro IoT que eu conheci na minha vida, eu tinha 13 anos de idade, talvez. Tá? Ele ligava e desligava a televisão, ele aumentava, abaixava o som e trocava os 5 canais ou 4 que eu tinha na TV. Ele evoluiu, tá? A beça. Hoje ele para a imagem, eu volto a imagem, eu coloco a minha Smart TV para ligar, desligar, eu procuro programas. Cara, ele é fantástico. Isso aqui, gente, é um IoT. Tá? Para tirar as dúvidas, tudo aquilo que te traz um retorno positivo, tudo aquilo que traz uma facilidade, tudo aquilo que tem uma ação para melhorar alguma coisa, para te dar uma resposta, você traduz como um IoT. Então tá aqui, ó. Todos vocês, desde criança, estão mexendo com a IoT, mas não tinha muito bem essa noção. Então tá aqui.
o primeiro IoT que eu manuseei e que até hoje eu preciso dele. Porque as novas Smart TV nem botão de liga e desliga tem. Ou seja, se ele tiver sem a bateria, a minha Smart TV não serve para nada, a não ser ficar aquela coisa grande ali nas salas, inócua. Era isso. Diminuir um pouco as brigas em casa, que você falava pro seu irmão na minha época, cara, vai você lá trocar de canal. Não era? Você não brigava? Que na hora que ficava chato, você tinha que mandar o irmão ir lá e você não queria levantar? Legal. Bacana. Rafa, sua mensagem. Rafa, Obrigado, né? Não tem nem como agradecer estar aqui com vocês, é um privilégio mesmo. E como eu vim para falar um pouco da área comercial, eu trouxe aqui 2 livros que eu vou indicar, mas o que eu deixo de mensagem para você que é empresa, que quer investir, que quer atuar forte em IoT, invista numa força comercial capacitada. Você vai ter retorno. Você que é profissional que fala, poxa, vale a pena pensar nesse mercado? Vale muito e venha. Mas se prepare. Se prepare para contornar as objeções do cliente, se prepare para competir no mercado que é tudo muito novo, tem gente vendendo sonho. Então, o recado é, venha para esse mundo que é um mundo de oportunidade. Quando eu falo em preparo, eu trouxe 2 livros aqui que me ajudaram muito em relação à venda, aquela câmera ali. Esse livro super pequenininho chama Vendedor Relâmpago, ele dá muitas dicas sobre venda e o quanto é importante, alguns detalhes. Então, uma dica rapidinha aqui, uma negociação, se a pessoa lembrar de 100% do que você falou, 7% é o que você falou. A tua postura na mesa vai falar muito mais e o tom da tua voz também. Então, detalhes que podem te ajudar. E esse livro aqui, que eu leio ele todo ano, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse livro aqui, para quem atua na área comercial, eu diria que é uma bíblia, porque ele já vai te apoiar muito a conseguir abertura, a conseguir entender o que o outro precisa, que é o que importa. Então, fica essas 2 dicas aqui de livro para vocês. E obrigado. Poxa, sobre esse livro, você falou que lê ele todo ano. Todo ano eu leio esse Eu livro. tenho esse livro e eu vou te falar que a cada degrau de maturidade que eu subo dentro da minha carreira profissional, cada vez que eu leio ele, eu tenho um entendimento diferente. Exatamente. Parece realmente, você falou a Bíblia, né, do vendedor, e é realmente, a palavra vai se renovando, ela vai encaixando melhor e você vai conseguindo sempre tirar um insight mais positivo para conseguir avançar. Relacionamento, Muito né? bom. Ele fala muito sobre como você cria e constrói ali e mantém. E o vendedor de sucesso, ele vive de relacionamento. Então, esse livro é o que eu indico. Você fez uma coisa que eu estava com muita vontade de fazer, eu ia até alinhar com o Polani, que é começar a trazer dicas de livros. Legal. Né? Eu sou um cara que tenho a paixão, sempre li muito. Legal. Só a título de curiosidade, com 8 anos de idade eu fui atropelado e pegava 2 canais na minha televisão em casa e eu tinha que levantar para trocar o canal. Então eu colocava na TV Cultura, eu assistia Rá-Tim-Bum, Jimbo, Gloob Gloob, essas coisas o dia inteiro, não aguentava mais. Eu pedia para minha mãe desligar a televisão e meu pai começou a trazer livro e a partir dos meus 8 anos de idade eu adquiri muito a paixão, o hábito, o vício mesmo de leitura. O Polani até riu na semana passada, eu fiz uma compra na Amazon, eu comprei 8 livros, eu já li 3. Boa. E assim, eu pego um livro de 200 páginas, eu devoro ele em 3 horas, 4 horas. Num dia eu mato o livro. Muito bom. E Muito isso bom. é hábito, isso É é hábito, treino. é hábito. Né? E você ter a velocidade e você absorver o conhecimento. Eu vou começar a trazer livros também, Muito bom. para a gente começar a induzir o nosso público de que a leitura é realmente algo, um diferencial grande. Polani, brigadíssimo. Foi muito legal Mais uma vez, mesmo. essa daqui superou. Essa foi muito legal Obrigado mesmo. Rafa, Marcelão, brigadão aqui. É uma honra para a gente ter pessoas do gabarito de vocês aqui. Pessoas que são importantes e que daqui a algumas décadas o mercado vai olhar para trás para a história do IoT e não vai conseguir contar a história do IoT Sem vocês. referenciar. São referências. É isso que a gente busca também, a trazer valor e ser importante, deixar a semente no mundo, né? Não vir aqui só namorar, casar, ter filhos, pagar conta e morrer. Não, é deixar alguma coisa aqui para as próximas gerações. Eu acho que é isso que a gente está fazendo. E a gente está fazendo isso muito bem. Muito obrigado pela amizade Obrigadão, de Murilo. vocês, Obrigadão, Poloni. pelo tempo também. Prazer estar aqui com o Rafael. Bom, pessoal, chegamos no final de mais um episódio do IoT GoCast. Muito obrigado pelo teu carinho, pela tua consideração de acompanhar a gente aqui até o final. Hoje você pôde aprender muito sobre o mercado, sobre o mecanismo comercial que traz e faz evoluir projetos de IoT em toda a cadeia de valor no Brasil.
Muito obrigado aqui. Deixa o seu like, por gentileza. Isso é importante para a plataforma transformar o nosso vídeo cada vez em um vídeo mais relevante para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de conteúdo. Quando você deixa o seu like, você diz para a gente que você gostou e a plataforma entende que esse vídeo é relevante e distribui e publica esse vídeo para mais pessoas que, assim como você, também tem sede desse conhecimento aqui. Não esquece de se inscrever no nosso canal, é muito importante que você esteja inscrito, que você ative as notificações para você não perder nenhum episódio, para você ficar sempre atualizado com todas as informações de mercado que a gente traz, que são muito importantes. Comenta também aqui embaixo o que você achou, a gente gosta de interagir com vocês, tá? Então a gente tem muitos comentários, façam perguntas, a gente quer fazer networking com vocês também. Então, não esquece de deixar o seu like, não esquece de se inscrever e ativar as notificações, de deixar seu comentário, compartilha esse vídeo também com as pessoas que vocês acham que precisa saber dessa informação, que tem curiosidade de como vender a IoT, de como conseguir permear esse mercado. Acho que esse daqui foi um episódio que deu bastante insight para vocês. Acesse o nosso site www.iotgocast.com.br. Navega lá que tem bastante material na aba de educação, tem um glossário para você que ficou um pouco perdido nos termos aqui. Lá dentro tem um glossário, funciona como um dicionário para você conseguir ter toda a informação a respeito de todos os termos utilizados, técnicos ou de negócios também. Lá também tem o guia básico do IoT, não esquece de baixar, é importante para você entender a cadeia de valor e clica no botão para entrar na nossa comunidade. A nossa comunidade está crescendo muito rápido e lá a gente coloca materiais exclusivos, uma curadoria impecável feita por pessoas de peso, de renome no mercado, para você estar realmente lendo matérias e consumindo material abundante e relevante sobre a internet das coisas. Mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo, pela dedicação que vocês tiveram aqui com a gente. Obrigado pelo seu like, por vocês que acompanham. Pessoal da nossa comunidade que já vai participar de um evento online de network. Então, se você quer participar desse evento junto com a gente, se inscreve na comunidade que você vai receber o link para nossas reuniões que serão mensais, reuniões de networking, para você ter acesso ao Marcelo, ao Rafa, ao Poloni e outros executivos e outras pessoas que estiveram na mesa aqui com a gente e até mais do que essas pessoas também, outras pessoas de mercado. Muito obrigado, com muita alegria que eu encerro hoje aqui esse programa com vocês. Fica com a gente, deixa o seu like, não esquece, se inscreve. Obrigado e até a próxima. Valeu. Obrigado. Valeu.